Então, galera, a gente está aqui chegando no final, no Mind Season, que a galera chama aí nas séries de TV, do Emo Sempre Misturam Ovos, e é um grande acontecimento para mim aqui. Eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro há pelo menos 18 anos, para ser mais ou menos 18 anos, que eu vou em show dele todo ano, desde 2005, mais ou menos. Eu vou em todo ano, eu tenho um show dele que eu vou. Aí eu só não fui em 2020, teoricamente, por causa da pandemia, e talvez não vá em 2021, mas eu vi as lives, então talvez funcione. Vale? Eu estou recebendo aqui o ilustríssimo e o grandioso Lucas Silveira, vocalista da Fresno, Sir, Visconde, Bishop, Tico-Tico no Fubá e tudo que vocês quiserem. Fala, Pablão. Pô, quando surgiu esse podcast, a galera falou assim, como assim? O Lucas não vai? Calma, mano. Pô, não é eu só, né? Deixa o cara fazer com todo mundo aí. Inevitavelmente, eu vou. E aí, acabou que calhou de acontecer. A ponte, né? Que a gente já tinha falado uma época, mas quem refez a ponte foi o grandíssimo Pablo Miyazawa, que é, porra, ele é um dos grandes brothers, assim, que eu tenho dentro do jornalismo, e um brother da vida mesmo, assim, um cara que a gente troca ideia ocasionalmente, é sempre muito, muito bom. E ele fez a ponte, cá estou, então vamos. Pablo Miyazawa, que já apareceu aqui nesse podcast, falou tanto do Lucas, cansou de falar do Lucas, né? E elogiou o homem até cansar e disse pra mim assim, terminou o podcast e disse, meu, eu vou falar com o Lucas pra ti. Senão eu já falei com ele. Não, mas eu vou falar, deixa comigo que eu vou falar. Ele foi o primeiro jornalista que levou a Fresno a sério, assim, ou eu, mas enfim, foi o primeiro jornalista que me entrevistou para uma coisa grande, mainstream, que no caso na época era o Rolling Stone. Foi o primeiro cara que me entrevistou sem falar assim, tá, meu, qual é que é aí dessas músicas paia de vocês aí? Foi a primeira pessoa que entrevistou sério assim. Ele falou: não, eu vi um negócio aí. A gente fez um perfil em 2009. Ele fez tipo um perfil, assim, que é tipo uma matéria que é semi-principal, assim, mas já é uma matériazinha de 1, 2 páginas. Era um perfil sobre eu em 2009, ou seja, ele já estava enxergando ali, sei lá, porque a gente já tinha o Redenção lançado. Então, assim, eu acho que a maioria de quem cobria música conheceu a partir do Redenção, e quem conhecia pré-Redenção, Ciano, essas coisas mais antigas nossas, na época underground, que conhecia era fã e molecada, né? Então ele foi o primeiro cara que levou a sério e falou assim, meu, tem um bagulho aí, entrevistou. No ano seguinte, ele que pilhou pra caralho pra meter a gente na capa. Aliás, tem uma história muito boa, né, cara? Essa história, cara, foi a história... Ninguém sabe essa história. Assim, beleza, Fresno vai ser capa da Rolling Stone. Eu falei, pronto, zerei a vida, né? Posso conseguir visto pra qualquer país do mundo, né? Uma revista que todo mundo conhece. Fala que eu tô na capa dessa porra aí, mano. Foda-se. E aí, a gente fez as fotos, pá, matéria, legal. Matéria até que... Assim, a matéria em si não é ruim, mas eu acho que, assim, as paradas que eu falei... Eu tava numa bad muito horrível. O único show que a Bruna, quem fez a matéria, o único show que ela foi, eu tinha acabado de ter uma treta horrível de namoro, assim. E ao contrário do que pensam, eu não sou tão dramático na vida. Eu sou dramático meio que nas músicas, mas na vida eu sou super pragmático, até meio escroto, assim. Mas naquele dia foi horrível, cara. E aí eu tava só choramingando pelos cantos, assim. Aí ela pegou um retrato da banda que nem era tão aquilo, né? Mas foi muito boa a matéria. Bom, prosseguindo. Aí falaram assim: então, Lucas, a capa da revista vai ser só tu e o Tavares. Aí eu, como assim, cara? Aí, porque, né, os caras assim, não, é porque, assim, a galera não compra muito a revista que tem 4 malucos na capa. É mais difícil vender uma revista que tem 4 malucos na capa. Se meter só uma, cara, vende muito mais, assim, é muito melhor. Os caras querem, porque, tipo, um papo muito estatístico, assim, não, porque a última foi U2, sei lá, e a próxima é vocês, assim, banda, não rola muito em banca. Eu falei, cara, vai se fuder, foi nós 4 aí, pelo amor de Deus. E na época, pô, o Tavares, em 2010, ele tinha entrado na banda fazia 4 anos, assim, então não era nem um fundador, embora seja no palco e naquela fase toda que ele pertenceu à banda, foi muito importante, né? Mas assim, mano, aí eu lembro que eu bati muito o pé, beleza, meu, joga fora essa revista aí, se não for pra ter a banda toda, tá ligado? Acabou que meteram a nossa cara toda lá e foi um sucesso. Eu consigo visto agora pra qualquer país do mundo, porque todo mundo sabe o que é Rolling Stone. Foi lindo. Foi ótimo. Mas é qual banda emo? Eu não sei se as outras bandas emos, porque no Brasil o emo foi maior do que em qualquer lugar do mundo, assim. Por exemplo, se for pegar o impacto
Por exemplo, Fall Out Boy, a gente que tá dentro da cena parece que foi a maior coisa do mundo, né? Pô, Fall Out Boy, naquele momento, o Yellow Card, as coisas que viraram Billboard, assim. Mas será que algo mundialmente, ou Estados Unidos, foi tão grande quanto foi um NX Zero aqui no Brasil? Claro que não, mano, porque aqui os negócios quando bombam, eles bombam assim, 100% das pessoas do país conhecem, tá ligado? Porque aqui tem um bagulho que chamava, assim, hoje já não é mais tanto, mas tem um bagulho que chama Globo, tá ligado? Tipo assim, o negócio fica muito mainstream, é um mainstream, hiper mainstream, que lá as cenas já são mais localizadas, então eu acho que eu não sei se alguma das bandas da época chegou a ser capa de Rolling Stone, deve ter sido, sei lá, um Fall Out Boy da vida, um My Chemical Romance, assim, mas mesmo assim, aqui no Brasil foi muito gigantesco quando estourou de verdade, né? É só a gente olhar hoje a questão dos ouvintes no Spotify, né? Essa galera que, tipo, mais bomba, chega no máximo a 10 milhões de ouvintes, né, desse estilo, assim. Aí Banda, tu pega um artista pop, 100 milhões, um bagulho então, absurdo. eu acho que se tivesse Spotify lá naquela época, as bandas tipo nós, o NX, o Evo lá, quando tinha uma música estourada, eu acho que essas bandas seriam bandas que teriam o equivalente a, tipo assim, seria a banda que nem são as coisas grandes do Brasil, 6 milhões, 5 milhões, tá ligado? Aí Restart, quando ficou aquela parada insanamente, seria tipo o que, sei lá, Marília Mendonça é hoje, que foi dominado, assim, foi um negócio, o mainstream foi muito tomado e pelo emo, e também por coisas que nem eram emo, mas que no bolo era o bolo do rock, o bolo do showzinho, o bolo da camisa preta, da roda punk, que aí tinha tudo, meu, tinha Pitty, tinha CPM, tinha Dead Fish gigantesco, tudo muito grande, cara, animal, saudades. Então vamos para as perguntas. Por favor. Cara, ao longo desses 22 anos de estrada aí, né? Tu já deu um monte de entrevista falando da Fresno, assim, e especialmente, eu cito especialmente o GugaCast que tu fez, Letra e Música, né? Que é uma Histórico. enciclopédia da banda. Sim, foi Hum, grande. Mas eu, Pablo, tá? Sinto muita falta do Lucas Silveira falando o que é o Bishop, o que é o Visconde, o Sir e todas essas alcunhas que vivem dentro de ti, assim. Como é lidar com tantas personas musicais? Cara, eu percebo que a florescência do surgimento de todos esses projetos, eles coincidem com a fase em que a gente ocupou um lugar no mainstream, que a gente tinha uma gravadora grande, e não apenas uma gravadora grande, aquela gravadora que tem planos para ti, e que tipo, beleza, assim, então sei lá, se eu fazer um disco agora e daqui a 6 meses eu escrevi uma música que seria incrível, não existia nem por onde conversar, tipo assim, vamos gravar isso e lançar agora, vamos, que é uma coisa que rola hoje, inclusive no mainstream, né, tipo no sertanejo, no pop, no funk, nas coisas que são grandes hoje no mainstream tem isso, assim, porra, o bagulho, o impulso hoje em dia existe porque o mercado é muito mais volátil, mas na época a gente ainda vivia uma indústria dos anos 90. Então, obviamente, eu não faço só aquelas 10 músicas que entraram no disco e depois fico sem fazer nenhuma, tá ligado? Então, eu ficava fazendo muitas coisas, e na época, pô, eu tava aprendendo a tocar piano, aprendendo a produzir, conhecendo banda, então assim, era impossível que coubesse naqueles álbuns da Fresno a vazão de tudo que eu criava e que eu descobria, né? Então, eu ia meio que criando caminhos clandestinos para escoar coisas que, no fundo, no fundo, no fundo, eu sendo o compositor da Fresno, assim, poderia muito bem ser da Fresno na época, sabe? Poderia, se fosse mais fluido, poderia muito bem falar para os caras, vamos fazer umas paradas em inglês agora, fazer uns bagulho em inglês classicão. Aí, claro, eu forçava essa diferença, eu forçava que os projetos não tivessem esteticamente muito a ver com a Fresno, para eles se sustentarem de pé. Então, o Bishop era um bagulho mais clássico, não tinha muita coisa de emo, de guitarra distorcida, até a escola vocal, assim, embora no começo do Bishop fosse meio Dashboard Confessional, mas foi ficando essa coisa clássica, assim. O auge do Bishop, ali em 2011, eu tinha uma big band, porque eu estava explorando coisas que não tinha como explorar na Fresno naquela época, daquele jeito em que eu não tinha a menor. A gente tinha voz no nosso disco, as músicas era a gente que fazia, a gente meio que praticamente produzia o bagulho, embora a gente não soubesse tirar som das coisas direito, mas assim, mas a gente não tinha como dar vazão, então eu acabava inventando projeto para dar vazão. Visconde é a mesma coisa, é música que foi limada de álbuns do Redenção, do Revanche, música sendo limada, e eu olhava para aquelas músicas no meu HD e falava que, pô, meu, vai morrer aqui. E aí eu inventei, vou gravar a versão lo-fi, né? Nem se falava em lo-fi na época, mas assim,
tem que ser feito em uma sentada, assim. Então eu sentava e gravava uma e pronto, lançava no SoundCloud, ou seja, SoundCloud são coisas muito atuais hoje, né? Que assim, SoundCloud Rap e Bedroom Pop, essas coisas. Na época era super o que eu fazia, assim, sem saber, óbvio. Mas eu subia no SoundCloud, que era um jeito fácil de subir, tinha play pra caralho. E o fã, no caso do Visconde em especial, assim, ele percebia que ali tinha algo que ele talvez visse perdido na Fresno, assim, que é tipo, bah, é o cara fazendo umas músicas, entendeu? Não Uhum. tinha, às vezes, aquela grande produção ou aquela grande coisa de banda, né? Porque às vezes também quando eu comecei a compor mais com o Tavares, que foi na fase do Revanche, assim, fica mais difícil ser extremamente pessoal numa música que tu escreve com outra pessoa, né? E tipo, umas músicas, várias músicas do Revanche tem, normalmente quando é uma co-composição, às vezes é tipo, mano, um cara faz a letra, outro faz mais a música, mas no meu caso do Tavares era assim, cada um escrevia umas partes, cada um tava falando sobre uma coisa diferente, né? Cada um tinha sua vida e acabava ficando talvez até menos pessoal, assim, as pessoas não viam tanto, talvez, eu ali. E aí nesses Visconde, que era só eu triste pra caralho, falando alguma coisa, as pessoas viam um negócio, e aí quando eu percebi que eu tava brincando com fogo, eu falei, caralho, isso aqui é alguma coisa que talvez eu não precise ficar canalizando pra lançar num SoundCloud pra ser ouvido por 7.000 pessoas, né? Eu demorei para entender, assim, que às vezes esses projetos era um vício de uma indústria antiga, assim, tipo, porque eu não tinha como dar vazão. Hoje em dia a gente tem como dar vazão. Hoje em dia, se eu acordar, assim, e ter uma ideia de uma música, aí eu chamo os caras da banda no WhatsApp, mano, eu tive uma ideia de ter que gravar essa música agora. Pô, a galera gostando da ideia, a gente vai lá e grava, e vai lá e lança, e vai lá e faz. E por mais louco que seja, sabe? Eletrônico, foda-se, mano. Tipo assim, mano, o mundo tá acabando, eu vou ficar punhetando estilo musical e Fresno tem que ser mais assim. Quando começou a ficar com muita regra, regras autoimpostas até assim pela gente, não, porque músicas da Fresno tem que ser mais assim. Eu comecei a me sentir preso mesmo sendo independente, tá ligado? Então, o Sua Alegria Foi Cancelada, né? Esse álbum que a gente lançou em 2019 foi totalmente um rompimento com essa barreira estética do que eu, enquanto compositor, fazia uma música assim, isso aqui tá ficando meio Visconde, então vai ser um Visconde. Isso aqui é meio Bishop. Hoje em dia, cada vez isso tá mais enlouquecido, assim, e eu me sinto bem, até confundindo a expectativa das pessoas sobre o que a gente vai fazer, como vai soar, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tá chutando bastante o pau da barraca, assim, para não ter, às vezes, uma prisão estética que a gente mesmo coloca, ou às vezes até a expectativa do fã nos coloca. Então a gente parou com essa viagem aí. Mas assim, os projetos meio que solos meio que existem. Às vezes eu solto uma coisa que eu tenho um monte de música do Bishop engavetada que eu pretendo reunir um dia. Pum, lança um álbum aí, mas assim fica trabalhando pra caralho, meio que soltar pela vazão, assim, porque quando eu solto, eu sinto uma necessidade interna de fazer mais, entendeu? Hoje, dentro da música, né, tu te tornou um produtor musical multifacetado, tá trabalhando com artistas pop que estão em top de mais tocadas. Houve em algum momento um clique, assim, que tu percebeu, eu poderia ser produtor pop e meter umas pitadinhas de emocore? Mano, eu vou dizer que foi. Eu acho que quando a gente começou como banda, quando eu comecei a fazer música, a me entender assim, eu sou um cara que faz músicas, a gente fazia o que a gente achava ser hardcore melódico, né? O que a gente achava ser emocore puxado para pop punk, assim. A gente fazia o que a gente achava que fosse isso. E a intenção era ser isso. Obviamente, quando virava uma música da banda, aí entravam influências diferentes e essa salada ali do que cada um da banda tem de expectativa naquilo, acabou gerando um som que não é nenhuma coisa nem outra, mas em 2003, as coisas mais bombadas do mundo inteiro era o rock alternativo e era, porra, The Used, era Finch, era My Chemical Romance. Dentro do rock era isso. Aí tinha paralelamente uma cena de new metal também, mas que várias bandas até dentro do new metal conversavam um pouco com a parada melancólica do emo, né? Se pegar uma ou outra música do Deftones ou até uns Linkin Park, assim, que era mais popão mesmo, assim, mas tinha essa coisa entre todas as aspas do mundo, tinha um lance dark, assim, não era feliz, não era otimista. Então, assim, era um retrato ali de uma época e botando tudo num guarda-chuva muito amplo, que nem é o guarda-chuva do emo, mas que seria o de música rock triste ou braba. A gente. Isso ali era o pop da época, tá ligado? Tipo assim, aquilo era o pop da época e eu percebo que o pop, ele não é um estilo musical,
ele é o que tá rolando, né? O pop de 20 anos atrás era muito R&B, era muito o rap com refrão, era também aquele pop tipo Britney e Christina Aguilera, mas aquilo ali era um reflexo de outras cenas, assim. Aí, sei lá, 10 anos depois o pop virou outra coisa e hoje em dia, o pop de 5, 6 anos pra cá, se tu pegar Post Malone, se tu pegar essas cantoras todas, né, tipo Miley, não sei o quê, tu vai ver caras que eram de bandas emo ali compondo, tu vai ver essas pessoas às vezes cresceram ouvindo, a própria Taylor Swift, né, ela cresceu ouvindo, Panic! At the Disco, essas coisas. Então, assim, aquele tipo de sonoridade, aquele tipo de notas, é um jeito de se escrever uma melodia, é um jeito de se provocar sensações, que é muito simples e muito efetiva, assim, uma sequência de acordes específica, que seriam essas sequências emo, esses standards do emo, assim, é muito eles levam para um lugar, assim, e até hoje, né, no pop, se tu for ver lá desde o eletrônico, tipo, aquela música, tipo, Swedish House Mafia, passando pelo Skrillex, passando pelo Marshmello, que aí sim é eletrônico emo mesmo, assim, tudo é infectado por essa sonoridade, porque são pessoas que estão com 20 e poucos anos agora, que tinham 10 anos quando estava estourando essas bandas, e paralelamente eu comecei a produzir, e essa sonoridade que eu sempre fiz sem pensar, ela está em alta, assim. Então, a própria Manu, por exemplo, que eu acho que é o caso que a gente falou aí de uma produção minha dentro do pop que realmente tem um sucesso, é total assim, ela é uma mina que tem todas as referências dela, ela compõe, ela escreve, assim, eu não mexo em letra, sabe, eu não vou ela tem exatamente o que ela quer dizer. E às vezes ela faz isso sobre bases que eu produzo, ou às vezes ela chega com uma música de violão ou de guitarra, eu vou lá e escrevo uma coisa mais para a parte musical, de timbre, textura. Cara, ali ela também tem esse passado emo, assim, a gente era da Arsenal Music, tá ligado? Eu já compus pra ela lá atrás, em 2009, então assim, o pop hoje tá super indo pra esse lado, se pegar algumas músicas da Pablo Vittar ou da Glória Groove, assim, tem dentro daquilo ali estética emo. Aí tu vai ver quem compôs lá, Pablo Bispo. O maluco tinha banda de emo-core lá no Rio de Janeiro. e, ou dentro do sertanejo tipo Luan Santana, assim. Pô, essa galera tudo meio que cresceu ouvindo ou a gente, ou bandas que eram análogas a gente. Então, essa sonoridade emo, assim, é muito o revival da vez, né? E eu acho que, como produtor, eu sempre tive a cabeça o mais aberta possível e sempre consegui, de maneira sincera, gostar de muita coisa que não tem nada a ver comigo aparentemente, e dessas coisas que eu gosto, eu acabo tirando referência, assim, mas se eu for meter a mão para produzir, vai ter minha cara de alguma maneira, entendeu? E essa cara é super os estándares da composição do emo core, assim, bem farofa. Já meio que já quase respondeu a minha outra pergunta, né? Porque eu já emendo perguntando, tipo assim, tu percebe relação do Skrillex e do Diplo com o Justin Bieber, ou do Antonoff e do Dessner com a Taylor Swift, ou até mesmo, né? O Travis Barker e o John Feldman com essa galera rapper agora, né? Que é um bagulho que tá rolando muito, assim. Nos Estados Unidos a galera já oficializou, né. Eu acho que ainda não tem algo no Brasil que oficialize que o emo está de volta, né. Tipo assim, por exemplo, dentro do Tem pop, sim o podcast aqui. tem podcast. Não, tem a Dai, que é uma pessoa também que Sim. cresceu ouvindo as bandas, essas cantoras, sabe. Essa cena que é uma cena, assim, é uma indústria de minas que ouviram Paramore pra caralho, que era uma das únicas referências de banda com mina cantando e e uma referência excelente, né, uma banda foda em todos os sentidos, assim. E, então assim, lá nos Estados Unidos isso já era, né, já é o estouro, assim. E aqui no Brasil eu vejo um pouco desse sentimento, um pouco desse vamos lá, sempre vai ter que ter música para sonorizar a vida do jovem triste que não se enquadra no padrãozão, pegador, no padrãozão "vamos ser felizes, vamos surfar". Sempre vai ter uma sempre vai ter que ter a trilha sonora para essa galera, assim. E isso foi o new wave, isso foi o punk, isso foi o grunge, isso foi o nu metal, isso foi
sempre vai ter, assim, acho que dentro do eletrônico existe essa coisa mais emo, entre aspas, do eletrônico. Dentro do rap tem o rap que é mais com uma melancolia maior para quem tá afim de ouvir coisa assim. São músicas que a gente não tá afim de botar no churrasco, que a gente não vai botar para animar uma festinha. São coisas que a gente ouve sozinho, que a gente ouve no ônibus, que a gente ouve na cama. E sempre vai ter esse tipo de música. E aqui, assim, aqui no Brasil, se tu pegar essa cena grande que tem de lo-fi, né? Uma galerinha que é meio rapper, meio cantor, mas que já é uma estética tipo de ser autotune, de ser lo-fi, tipo uma geração meio filha de Little Peep com Shiloh Dynasty, essas coisas assim. Cara, ali existe uma energia emo, não vou dizer que aquele som é emo, porque aquele som não tem a ver, sei lá, com American Football, mas ele tem a ver com essa melancolia do jovem aí. E às vezes o material que essa pessoa que faz esse tipo de música usa para evocar uma emoção é o mesmo material que a gente usava quando a gente era mais jovem e fazia uma música triste que sonorizasse essa tristeza, essa melancolia que a gente sentia, assim. Então tem muito a ver. E mas o que eu quero dizer, assim, essa lá nos Estados Unidos meio que já é oficial, assim, né, e não é nem que voltou como é, o que eles chamam de real emo, não é que voltou e pior é que meio que isso aquela sonoridade até do emo raiz mesmo, não do emo hardcore, mas daquele emo midwest, assim, até aquela sonoridade a gente tá ouvindo em vários negócios indie hoje, assim, né. Se tu pegar até no Brasil, pega o Terno Rei, Gordura Trans, umas bandas que se tu olhar assim, prestar atenção, é alterna, né, indie, não sei o quê. Não, cara, mas assim, tem um jeito de tocar guitarra ali que vem desde 20 anos atrás das bandinhas do meio oeste americano, assim, guitarra limpa, meio complicada, né. E é muito louco, aí tu vai perguntar, todos os malucos curtem American Football, todos os cara curtem Mineral, curtem Sunny Day, e isso é lindo. Uma coisa que eu uso sempre como link é que a cena Revival, ela conversa diretamente com a segunda onda, que é essa galera aí do American Football, do Sunny Day, do Mineral, daquela galera toda. Então elas meio que se conectam, eles pulam aquele emo, terceira onda, Reused. MTV. Aham. Mas assim, por exemplo, o que as pessoas falam muito: o emo voltou", usando um Machine Gun Kelly como referência, é total uma volta do pop punk, né, que o Super Punk, isso. Travis tá lá, mas é que, querendo ou não, mano, o pop punk dividia palco com essa galera, era o mesmo Warped Tour, saía o Thursday, entrava o The Used, saía o Fint, entrava o Mil, essas bandinhas, entrava o May, entrava essas bandas de guitarra limpa e cara sofrendo. Então, assim, era a mesma coisa, né, só que umas tinham um tipo de som que era mais palatável para um maior número de gente, no caso lá o Blink, ou depois a galera começou a gritar, tipo no caso o The Used, o My Chemical, mas assim, eu percebo esta volta aí também e muito através desses caras do trap, né, que tipo pega o Trippie Redd lá, lançou um disco de 40 músicas, que é basicamente o Travis e uns caras tocando uma base pop punk e ele tipo, mano, loucaço, dentro de um armário, assim, fechado, inventando umas melodias na hora com autotune. E o pior é que é bom, mano. Tem uma música com o Chino Moreno. Pra mim, o Chino Moreno do Deftones é um cara que faz a ponte entre o emo e o famigerado new metal, assim. Mas se tu for até olhar lá atrás, o Deftones, eles não tinham nada de new metal, né? Até o lance de misturar rap com rock foi acontecer mais tarde ali no White Pony, mas eles eram de uma cena que tinha bandas que hoje em dia são notoriamente bandas de emo, né? Tem uma banda chamada Far, já ouviu essa banda? Far Essa não. é uma banda que é o Deftones sem gritar, mas assim, tem muito a ver. Uma galera que estava lá fazendo aquele som, Califórnia, provavelmente. E, enfim, é bom demais falar dessas paradas aí. Esse programa é o último antes da nossa pausa, tá? Eu já comentei isso antes no início do episódio. Mas dentro dessa temporada que a gente vem montando, eu vim construindo um conceito chamado Revival Revival, que ele fala da mudança da cena do emo e Uhum. dos novos protagonistas. Você que vive isso desde o início, né? Como tu percebe essa transição? Uma coisa que eu acho legal pontuar é que o emo, ou agora mais amplamente, a música alternativa,
ela sempre foi notoriamente muito branca, né, muito branca, muito urbana, muito e justamente às vezes por ser branco, muito sem noção do quão privilegiado tu é, muito sem noção de que o mundo é muito mais do que aquela coisa que tu vive, e muito masculina também, né, muito machista para um caralho, né. Quem nunca esteve numa roda de conversa onde, sei lá, alguém falava: "É, Paramore os cara faz tudo, a mina só canta", sabe, esse tipo de papinho assim, ou ou às vezes e tipo, porque esse tipo de papinho, ele acontece em ambientes que são dominados por caras, assim, mas dominados mesmo, e o rock e o alternativo é muito isso, e eu percebo que qualquer revival, qualquer volta que vai acontecer adaptado e tipo, e vai acontecer adaptado ao momento presente. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que é importante prestar atenção na diversidade das coisas e todo tipo de diversidades, né. Então, por exemplo, se tu for pensar que há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o fato, às vezes, de um vocalista de uma banda, cantar daquele jeito já gerava um negócio, nossa, assim, sabe, um bullying do tipo: "Ah, o cara é gay, mano. Ah, o cara canta que nem gay. Ah, o cara canta que nem menina. Ai, essa banda aí, mano, olha só quem ouve esse som aí é tudo" matéria no Fantástico, tá ligado? Revisada por jornalistas, assim, falando: "Não, não, acho que tá certo mesmo isso aí, pode botar no ar essa matéria aí". Tipo assim, estereotipando e usando uma eventual homossexualidade ou uma eventual vulnerabilidade para de fato desqualificar artistas, bandas, pessoas, jovens, adolescentes. Então, obviamente isso é inviável hoje, né. O próprio Brasil ainda é um país ridiculamente preconceituoso, mas pelo menos até o Bolsonaro virar presidente, as pessoas eram super envergonhadas de ser preconceituosas, já pegava mal, né. E hoje as pessoas hoje depois de 2018, com um presidente que às vezes, legitimiza isso, voltou até para a superfície esse tipo de pensamento, assim. Mas, obviamente, se a gente pegar na mídia mainstream, se tu pegar em publicidade ou até em TV, assim, existe uma preocupação, seja ela por motivo econômico, financeiro ou por motivo real mesmo, de entender que precisa haver mais espaço, eu percebo que, até dentro da música, assim, assuntos que eram: "Oh, meu Deus, um fim de mundo", há 10 anos atrás, hoje em dia, tipo assim: "Não, mano, é óbvio", tá ligado? E, então, assim, eu acho que a volta do emo ou assim, pelo menos a volta dessa tendência, ela vai vir com vozes diferentes, com corpos diferentes, com cores de pele diferentes, com gêneros diferentes, e é isso que a gente tem visto, né, tem vários artistas que chegam aí justamente para expandir, confundir de propósito, assim, essa noção do que se tem do que é uma banda, do que é um artista, né, ou do que é um homem, o que é uma mulher, sabe. Tu pega, assim, tu abre um Instagram do Youngblood, por exemplo, mas ele é um cantor alternativo, pop pra caralho, mas tu vê claramente ele é um cara que cresceu no emo também, a voz dele é quase uma revisitação à voz do Bert, do The User, no auge, assim. Canta para um caralho, e ele super expande esse conceito aí do que pô, tipo assim: "Cara, eu sou o que eu sou, foda-se, eu sou doidão, eu sou cantor, mano, vai se fuder", e tipo assim, e eu percebo que a recepção disso hoje, perto dentro do adolescente, porque o adulto e o velho que se foda, mano, assim, ó, só piora, vai morrer, acabou. Mas eu tô falando assim pra galera que tá vindo galera com a cabeça muito maior com a cabeça muito mais aberta, assim, e justamente porque se vê representado, né, cara, e isso é muito foda. Até dentro do hardcore também, pega o Fever, tá ligado? Fever 333, que é uma banda por exemplo, tem um vocalista de ascendência preta, tem tem um guitarrista que também é, então assim, dentro do hardcore tu vê E tem um negros baterista asiático. cantando de outros jeitos, assim, tipo, trazendo outras coisas. Aí tu pega, por exemplo, aqui no Brasil, o Tuyo, que usa a linguagem do às vezes até um pouco, assim, beirando o trap, as parcerias com hip hop, a coisa do folk acústico, mas também feito por pessoas que já têm outras cores de pele em relação ao que se entendia com o que era emo. Aí tu vai fazer uma entrevista com a Lil do Tuyo aqui, ela vai te dar uma monografia de emo, porque ela tá ligada também, ouviu para um caralho. E o brasileiro também, né? O emo no auge, ele ouvia aquele estilo, onde todos os ícones daquele estilo
não apenas eram pessoas brancas, como as fotos delas eram puxadas para ficar mais branco ainda, isso e o cabelo mais liso ainda. Então, assim, a a falta de identificação que existia, que fazia às vezes até se endeusarem certos fenótipos, assim, certos jeitos de se aparecer, era muito louco. E tipo, e pode ter às vezes causado muita disforia na cabeça das pessoas querendo se adaptar àquele estilo, assim. E hoje isso vai vir diferente, tá ligado? Vai vir com cabelo diferente, e já tá vindo. Então, assim, tem muita coisa massa acontecendo e expandindo essa noção do que é emo, do que não é, entendeu? Voltando para outra pergunta, então, nesses últimos 3 ou 4 anos aí, a gente viu banda como Mineral e American Football voltar, a gente viu o disco de inéditas do Dashboard Confessional, o My Uhum. Chemical Romance se juntando para uma nova turnê. Tu enxerga isso como uma tendência que vai se manter nesse revival, e ele é potencializado por essas festas, tipo Emo Night, Bloco Emo, Emo Parade e afins? Ah, sim, o bloco emo mostra muito o tamanho que é e que foi, né, eu acho que foi um negócio muito bem colocado, que aquele fatídico carnaval de 2018, sei lá, que foi quando saiu o maior blocão emo, assim, 50.000 pessoas, sei lá, mostra o tamanho, né, cara. Por exemplo, a própria quarentena que a gente fez. Quarentena começou em meio de março. Começo de abril já começaram a falar: "Ai, Fresno, tem que fazer uma live". Aí eu: "Cara, a gente faz live desde a TwitchCam, por que vocês querem uma live?". "Ah, mas é que o Gustavo Lima fez uma live de 6 câmeras, que ele gastou R$ 1.000.000". Aí mudou a noção do que era uma live, porque a live sempre foi um bagulho lento de celular, feito na casa da pessoa, íntimo, e o sertanejo inventou a live que é um DVD, tá ligado? E eu me lembro de falar no Twitter puto, assim, sendo estúpido, inclusive, desculpa, galera, mas assim, falando assim: "Ah, meu, fico impressionando fazer um bagulho que não tem como fazer", porque o que a galera, às vezes, do mainstream gosta de fazer é causar um grande racha, assim, entre o que dá e o que não dá pra fazer. Então, assim, ó, todo mundo tinha um celular, todo mundo tinha um computadorzinho com uma câmera que dava pra fazer uma live, então vamos fazer um negócio que é impossível de uma pessoa que não tem grana fazer, e agora isso aqui é live. Isso que vocês fazem é brincadeira. Aí tu via, sei lá, o maluco do Coldplay ou a Billie Eilish fazendo livezinha de boa em casa, simples, mas aqui no Brasil, o live virou tipo assim, ó, tem que ser cabuloso. E eu me lembro de ficar puto, e eu botei um monte de tweet falando puto, ó, meu, quem conhece a gente, quem segue, sabe que, tipo assim, entrar ao vivo é um bagulho que eu faço direto, saca? Mas eu vi que começou a rolar essa pressão para fazer uma coisa que fosse mais oficial, assim, mais como é que é a palavra? Não importa a palavra, mais institucional. Eu falei: "Tá bom, vou aprender a fazer esse bagulho, eu não vou trazer ninguém aqui pra minha casa". Aí a gente fez a Quarentemo, 27 de abril do ano passado, e deu 110.000 pessoas simultâneas. A Anitta fazendo stories, gritando, o o Ciro Gomes na live, assim, foi uma parada muito Maísa tweetando, assim, pessoas muito assim, muito amplo o nível que chegou o negócio, sem falar na arrecadação que a gente fez de doações que foi, sei lá, eu acho que se teve live que arrecadou mais toneladas de alimento, foi uma do Sandy Júnior, que teve ali no começo também, que foi insana, mas a gente arrecadou 120 toneladas de alimentos, são sei lá quantas carretas, dá umas 12 carretas, o que essa 20, cada 40, cada 20, camiseta 40, 60, 80. cada Sim, camiseta que se comprar dá 6 carretas. das grandes, daquela da Fórmula 1, né. Não, não, carreta normal, carreta de 22 mil quilos. Eu trabalho com logística, Como desculpa. caminhoneiro Em transporte. como caminhoneiro. Não, mas então, foi um bagulho insano e foi muito assim, a gente estava esperando que desse 10.000 pessoas vendo, porque uma live normal dava 1.000, sei lá, então uma maior vai dar 10.000, e deu 100.000, então a gente percebeu o tamanho do negócio, percebeu, tipo assim: "Cara, que" eu percebi, assim, foi um banho de realidade, assim, e principalmente saber o que a gente movimentou e às vezes o impacto positivo que a gente acabou tendo na vida de um cara que é lá de Piraporinha, que recebeu uma cesta básica, que nem sabe o que é Fresno. Então, assim, a gente percebeu que o negócio era grande, né. Assim, percebemos de novo, pela 10ª vez, mas o que a gente tende a sempre pensar é que tá tudo uma merda, porque o músico, enfim, o artista, ele vive de expectativa, e a expectativa, a tendência dela é não ser sanada, porque tu criou uma expectativa. Então a tendência dela é não ser atendida, porque tu inventou isso, cara, tu inventou que tu vai tocar no Rock in Rio.
Tu inventou isso, não é verdade ainda, entendeu? Então a gente vive da expectativa e as próprias coisas que a gente realiza, inclusive só a gente sabe o que que era pra ter sido. E a gente realiza uma coisa incrível e fala: "É, mas era pra ter sido muito foda, né, era pra ter outras coisas que vocês nem sonham que ia ter, mas só eu sei", então a gente vive muito numa frustração, assim. Mas aquilo ali foi um negócio que foi além da expectativa e eu lembro de ficar assim: "Caralho, mano, o que que a gente fez aqui?". Eu falo a piada que existem dois Pablos, né? O frustrado e o que frustra. Porque a gente vive frustrado. A expectativa é uma merda. É, total, a gente pode lidar um pouco, é difícil. Então, continuando aqui. Cara, em 2000. Tá. O que você entende que mudou nos ouvintes do emo de 1990, 2000 e 2002 que fez o movimento tipo voltar com mais força, assim, mesmo que ainda exista um preconceito contra a cena, mas tipo leva em consideração que teve bandas que desistiram da alcunha em algum momento e hoje voltaram a usar. Ô, Tu sou eu, sente, tu entende que existe mais segurança de identidade hoje? Cara, eu acho que o emo pegou um público que era adolescente, né, galera que sem falar, tá, eu não tô falando do cara que colava no Subjazz em 98 pra ver o Reitinho e o Dance of Days no começo, não tô falando desse emo, eu tô falando do emo, esse emo de terceira onda, vamos lá, essa galera que foi pega pelo emo da MTV, do rádio, eles eram adolescentes, mano, e às vezes tu vai lá não é evolui, mas tu vai mudando teu gosto musical, ele tá se formando, né, então, eu lembro que eu sempre tinha uma análise, assim, tem aquele emo que começou a gostar de emo, mas aí ele começou a ir pra um lado mais metal, e aí ele começou a ouvir metalcore e virou emo metaleiro. Aí tem aquele emo que começou a ouvir folk e virou o emo que usa chapelão e cola em barbearia, e tem uma barbona, toma cerveja artesanal. Aí tem o emo que virou indie pra caralho, e tem uma grande maioria que são pessoas que basicamente ouviam emo porque era o pop da época e continuaram ouvindo pop, entendeu? Mas aí então o cara ele é um fã seguidor de Ariana Grande e de Lady Gaga, mas se a Fresno é só música, ele não, eu adoro, eu ouço todos os dias, eu sou fã. Tipo assim, tanto quando a gente faz coisas, às vezes, vira notícia no Popline, que é um site que cobre Ariana Grande, Demi Lovato, Lady Gaga. Porque tem muito que é o público do pop, assim. E isso é muito louco. Então, assim, migrou para tudo isso. E eu percebo que boa parte de quem era roqueiro na época e era roqueiro através do emo era extremamente preconceituoso, artistas, inclusive, eu, inclusive, tipo, com tudo que não era rock, né? Tudo que não era aquilo que a gente gostava, e que depois de um tempo começaram a viver a vida, entenderam que não, que aquilo não é tudo, entenderam que existem músicas para ocasiões, entenderam que tu pode se divertir ouvindo, inclusive, uma música que tu não gosta, ou que tu não vai ouvir no dia a dia, e viraram pessoas com a cabeça extremamente aberta, e que hoje ouvem tudo, né, assim, não é ouve tudo, mas assim, ouve lá o cara que pira em Jorge Mateus e gosta de Fresno, e gosta de NX Zero, e acompanha o novo que saiu agora aí, um novo do Circa Survive, o cara vai lá e ouve. Então, assim, uma galera que não tem mais aquela vergonha colegial, tipo assim: "Não, eu só ouço isso aqui". E também tem o cara que ficou com vergonha de ser emo por algum momento, sei lá, a pessoa gostava de Fresno, depois começou a conhecer o Cine, Restart, e falou que era uma puta falta de sacanagem, e tipo, e aí depois entrou tão fundo naquilo que botou aquilo numa lixeira da história dele, junto com o RBD, que essa pessoa também curtia, e fala assim: "Não, não, aquilo ali é as coisas que eu ouvia quando eu era adolescente, deixa quieto". E hoje essas pessoas estão com 30 anos, quarentenadas em casa, curtindo, e aí vai lá num sábado de noite, abre um vinho e mete o Ciano pra tocar, e mete o Diálogo do NX Zero pra tocar, e põe o segundo disco do Glória pra tocar, e vai ouvir Dashboard, porque não se importa mais, tipo assim: "Ah, eu gostava disso da adolescência, por que será? Porque era eu gostando, então eu meio que uma parte de mim ainda gosta daquilo". Não tem coisas que eu deixei de gostar da minha adolescência, eu posso ter parado de ouvir, mas eu não deixei de gostar. Assim, deixei de gostar. Ó, uma coisa, sei lá, se a pessoa, eu falei, matou alguém, mas tô falando assim, deixar de gostar, tu não deixa, tu fica, o cara fica com vergonha do julgamento alheio, é isso que acontece normalmente. E essa pessoa meio que para de ter vergonha, porque ele fala assim: "Cara, eu pago minhas contas, sou adulto, foda-se". Então isso está por trás do próprio crescimento da Fresno, de uns anos para cá também, esses 4 anos para cá também, deu uma crescida, os lançamentos começaram a pegar pessoas que já não mais nos acompanhavam e voltaram a acompanhar, porque, porra, é legal.
eu gostava, então eu meio que ainda gosto. E eu acho que essa explicação aí que eu dei, que são todos esses caminhos, mas vai muito do bagulho da galera hoje em dia também já não tem mais vergonha de ficar querendo fazer pose de alguma coisa, assim, a galera não tá nem aí, mano, a galera só quer ouvir música e é mais aberta pra isso. Ver música e ser feliz. É, vai ser feliz já é difícil, cara. Fresno tocou recentemente num show streaming para mais de 100 mil pessoas simultâneas. Talvez o maior público que a banda já tocou, né? Sim. Após a pandemia, tu acredita que esse tipo de conteúdo vai se manter e amadurecer? Eu acho que a live, ela pode ter vários caminhos, né, mas eu acho que um caminho que faz sentido é, assim, a gente lança um álbum e a gente tem o que a gente quer que aquele show seja do álbum, mas a gente não vai conseguir repetir ele em todas as cidades do Brasil por conta de logística, ou às vezes não vai conseguir nem ir para as cidades que a gente tem que ir. Então tu vai e grava o que era para ser o show. Por exemplo, tu tá em São Paulo, aí tu aluga um lugar e monta a luz e faz o bagulho perfeito e lança aquele show, conceito daquele álbum, que às vezes vai até te ajudar a vender ingresso para os shows da tua turnê. Tu pode lançar uma turnê dessa maneira. Aí não precisa nem ser ao vivo, pode ser gravado, mixado perfeito, tá ligado? Tipo um DVD, entre aspas. Eu acho que a live vai funcionar dessa maneira, assim, e óbvio, isso é o que eu acho, né. Mas, assim, é como eu usaria isso num momento em que a gente já vai poder fazer show de novo. Ou às vezes até um lance de transmitir os shows que der pra transmitir pra quem tá em casa, aí obviamente fazer ou um clube fechado de quem paga lá R$ 10 pode ver todos os nossos shows, ou alguma coisa assim que vise ajudar, assim, vise o sustento do artista, assim, e também vise a pessoa que não tá afim de sair de casa pra ver show, tá ligado? Ou a pessoa que mora num lugar onde não vai ter show. Eu acho que esses caminhos, porque o que se bombou de tecnologia para isso, pela necessidade do momento, do ano passado, assim, o que eu aprendi sobre o OBS, hoje eu dou aula de OBS para uma pessoa. OBS é o programa que a gente usa pra fazer live. Eu dou aula, assim, eu sei tudo que eu aprendi a fazer até na segunda e na terceira quarentena, comecei a botar banda junto e eu tocava em cima do que a banda tinha gravado e conseguia fazer isso virar uma mixagem que não tinha ninguém operando, tá ligado? E um som que chega melhor do que o som, às vezes, de um programa de TV animal, que tu passa som e não sei o quê, que fica horrível na TV. Então, assim, o que eu tive que aprender para isso me melhorou como produtor e como uma pessoa que pode pensar, às vezes, formatos de se apresentar qualquer conteúdo, assim. Então acho que, essa evolução que ocorreu no lance das lives, ela vai ser utilizada, assim, porque muito conhecimento foi gerado e muitas pessoas se formaram nisso, né. Então e vai poder ser usado de várias maneiras fodas, assim. Eu acho que como um statement, né, como uma ação institucional de lançamento de uma turnê, é um puta bagulho. Aí ou tu toca isso no começo da turnê ou no final da turnê, aí sei lá, mas eu vejo dessa maneira. Recentemente, no Twitter, tu fez um fio comentando que a pandemia tem feito mal para muitos músicos, no sentido de não conseguir manter o disco em destaque por falta de show, por falta de propaganda, ou pelo desgaste rápido, né, dentro da plataforma de streaming. Tu poderia falar alguns discos que tu consideram que tenham sofrido desse tipo de problema? É, mano, por exemplo, assim, às vezes quando tem um artista muito enorme, no caso principalmente do pop, assim, que tu tem, sei lá, pessoas produzindo músicas pra ti, não é uma, é 3, 4 produtores produzindo músicas. O momento da pandemia, onde várias pessoas seguraram seus álbuns, aí vários poucos artistas que lançaram álbuns no momento em que todos os outros estavam segurando, eles se deram muito bem, né, o The Weeknd, a Dua Lipa, a Taylor, mas são pessoas que têm verdadeiras locomotivas atrás delas, assim, para possibilitar esse tipo de lançamento. Inclusive o faturamento de um álbum para essas pessoas é meio irrelevante perto do dinheiro que uma pessoa dessa faz parada em casa. Então, assim, mas para o artista do médio stream, o artista independente ou até artista mainstream, mas que vive na estrada, foi um golpe, assim, foi uma zoada que deu muito grande, né. Por exemplo, só um exemplo, assim, que eu acho que ilustra muito bem. Vamos lá, Fresno lança um disco amanhã. O fã, aquele primeiro fã, o fãzão que me olha todo dia meus stories, o fã que tá lá, né, aquele super fã que a gente fala. Esse cara vai ouvir amanhã, e ele vai ficar ouvindo, porque ele quer decorar as músicas, e aí a gente vai lá e divulga um show, e esse cara vai comprar o ingresso antes do show, 45 dias antes, 6 meses antes. E aí quando ele for no show junto de outras 1000 pessoas, essas 1000 pessoas vão estar lá
fazendo conteúdo de graça desse show e espalhando cada um para os seus 100, 200, 1000 amigos. Isso faz com que o álbum, ele continue tendo um sustento, assim, né, porque tu ouve o disco pra ir no show, no caso da Fresno, às vezes em outros artistas não é tão assim, mas em rock, em banda que tem esse tipo de fã, é isso, tu faz o disco pra galera querer. Aí tu vai vendo quais que a galera gostou mais, e então assim, vai ter show da Fresno em Manaus próxima semana. Aí os fãs de Manaus, tu vê um pico de fãs ouvindo tua música lá. Então, assim, tu vai levando a música pra lá, e quando tu vai embora, as pessoas continuam ouvindo, né? Depois da quarentena mesmo, teve uma procura absurda por Fresno em plataforma, em Google, em YouTube, porque a pessoa viu e se lembra. Então, assim, o show ele dá essa carimbada, ele faz. A gente não esquece dos shows fodas que a gente vai, né? Quando a gente vai lá e gasta uma grana, está com pouca grana, vai lá e compra um ingresso, vai nesse show, a gente se lembra de cada detalhe, porque são momentos que a gente está muito aberto a uma experiência. E ouvir um álbum é muito legal, mas é uma experiência pontual daquilo ali, tu pode repetir ela para sempre, o disco tá lá, ele é teu de alguma maneira, mas o show, ele é único, ele não repete, né? A não ser que tu filme, ele não repete. Então, assim, ele faz com que os lançamentos tenham uma longevidade. Então, vários discos que saem, as pessoas ouvem lá 3, 4 dias, depois esquece, assim, literalmente esquece que o disco saiu. Eu esqueço que o álbum saiu, porque eu não tô vendo mais coisas desse artista, assim. E isso fez com que qualquer artista que tem um dinheiro reguladinho ali, que não dá pra ficar jogando pra cima, a galera tudo segurando seus lançamentos, assim, o que também vai ser muito louco, porque após, quando eu começar a ter divulgação de shows e um horizontezinho, vai sair tanto disco, e vão sair tantas turnês ao mesmo tempo, para disputar o dinheiro que já era limitadíssimo do fã, que agora ele vai estar ainda mais limitado, barra inexistente. Muitas bandas que se desmantelaram porque eram mantidas pelo show, fora as equipes técnicas que tiveram que super se virar, porque eram 99% de quem é de equipe técnica é freelancer, o cara faz os shows ali do mês, ele tem aqueles shows, ele continua. Então, até a nossa segunda quarentena serviu para a gente juntar dinheiro exatamente para a nossa equipe técnica e também para uma instituição que chama-se Backstage Invisível. Então a gente conseguiu cesta básica para a galera e para a nossa equipe técnica a gente também levantou cachês, assim como se a gente não tivesse parado de fazer shows, né? Não me lembro quantos cachês foi, a gente pegou vários cachês, assim, o equivalente a sei lá quantos shows e deu, assim, que com certeza dá um adianto, né? E, enfim, o que eu quero dizer é que tá muito zoado, assim, os bares pequenos, o Z, aqui em São Paulo, por exemplo, o Z, ou os bares underground, todos fecharam e algumas casas de show grandes também fecharam. Então, assim, a gente não vai despausar o mundo e estar como estava em 2019. Eu acho que vai despausar e vai estar muito mais difícil, tá ligado? E embora as pessoas tenham uma grande expectativa, a gente tem uma expectativa de, nossa, eu queria que o primeiro show fosse no estádio, né? Só que a gente não sabe como vai estar o mundo lá, assim, e a gente tenta viver um dia de cada vez para não ficar maluco. No teu podcast, o Matéria Escura, tu fez uma longa explanação durante 4 capítulos falando do nascimento do emo no Brasil. Mas tem um ponto, para mim, que é bem interessante, assim, apesar de tu comentar o primeiro show da Fresno, o rolê com o Oscar, o Chemox, que eu conheço, tu falou sobre o emo de Washington e o emo californiano. Qual a diferença entre eles? Eu não sou, apesar de ser estudioso, assim, eu guardo muito mal, mas eu entendo que o existe uma disputa aí em pessoas que falam que o emo pertence ao hardcore, né, aquele clássico "emo belongs to hardcore", que seria o emo de Washington, mas quando tu vai ouvir Minor Threat ou ou Fugazi, sei lá, tu quase não encontra elementos do que globalmente se entende por emo, mas eu entendo que nasceu daquilo. E principalmente o que nasceu daquilo é esse emo hardcore, o tal do screamo, né? Então, assim, quando tu ouve Thursday, quando tu ouve o próprio, tu ouve um Fever da vida, um, tu ouve um, sei lá, até o Finch, que era super pop, assim, mas assim, ó, tu vê o quê? Tu vê que ali tem Glassjaw, tu vê que ali tem coisas que vieram do hardcore, assim. E aí também tem só que assim, isso foi um negócio que eu imagino, eu não estava lá, mas era uma molecada, mano. Tipo assim, quando o Blink-182 botou no Dude Ranch aquela música que se chamava Emo.
tá ligado? Por que que se chamava emo? Porque tinha uns acordezinho diferente, que já era de uma escola da galera que estava fazendo músicas com acordezinho diferente, né? Se tu for ouvir o Mineral, se tu for ouvir o Cap'n Jazz, se tu for ouvir essas bandas dessa geração, que já não era hardcore, mas eles estavam nos rolê, mano. Lendo sobre isso eu vi, eu tenho 2 livros que chamam Anthology of Emo, eu ainda estou lendo, mas são vários trechos do podcast. Aí ele fala desde o Chris Carrabba, do Dashboard, até, sei lá, até o Ian MacKaye, ele fala com várias pessoas, assim, pô, vê esse retrato, que realmente a origem, ela não é que não existe talvez um lugar onde surgiu, mas foi tipo uma coisa que se condensou de maneiras diferentes em lugares diferentes. Da mesma maneira que aqui no Brasil, ele surgiu de um jeito meio que em Belo Horizonte, surgiu no Rio de Janeiro, mas também tinha bandas surgindo em Porto Alegre fazendo isso antes da Fresno. Então, ele não é às vezes não é um lugar, né, é tipo dinossauro, mano. Ele estava em várias partes do mundo, ele estava em várias partes do mundo e não é: "Ah, esse aqui veio antes, veio depois", não, simplesmente houve uma ocasião que possibilitou o surgimento daquilo, né. E aí é difícil chegar numa pedra fundamental, assim. Mas, assim, até as coisas que eu ouço mais é, tipo assim, pra mim é emo a partir do Sunny Day, que as pessoas que ouviam Sunny Day Real Estate, ou na época, eles se referiam ao Sunny Day como guitar bands, né, que, a bandinha Guitar, era Guitar. Eu não sei nem da onde vem isso, mas é tipo, é esse indie com guitarra para um caralho. E tipo, O shoegaze, Reitinho era chamado assim, né, no guitar. início. O Koala fala isso. É, não rolava muito o lance do emo, tipo assim. Isso aí foi surgir mais tarde, né, mas obviamente na mídia escrita lá dos Estados Unidos já se falava disso, mas se falava para se denominar coisas diferentes, né, tu vai ver o American Football, onde está o hardcore ali? Tá na cena que os caras participavam, porque tinha American Football, mas antes tocava uma banda que era hardcore, sabe. Eu até tuitei esses dias um cartaz de um show, assim, de uma casa de shows, na verdade, assim, que era umas bandas bem diferentes uma da outra, mas tudo daquela época, assim, né, final dos anos 90, tipo assim, At the Drive-In um dia, Mineral no outro e tipo, o próprio At The Drive, né, uma banda que é muito diferente das outras, assim. Por que que tá na cena do emo? Por que que é emo, né? Tu entende por quê? Porque o bagulho, assim, tem um denominador comum, assim, que é o hardcore. Aí eu acho que realmente o lance de que o negócio nasceu no hardcore é real, assim. Porque direto os caras falam: "Ah, então Roberto Carlos é emo, porque faz música triste". Eu falo: "Cala a boca, mano, cala a boca, meu, olha o absurdo que tá falando". Porque essa é a piada muito normal, assim, que se ouve: "Ah, então Evanescence é emo. Ah, então Avril Lavigne é emo", assim, cara, Linkin Park. Linkin Park, assim, ó, triste sempre teve, cara. O Mozart fez coisa triste, mano. Tipo assim, o Noel Rosa é mais triste que 99% das bandas emo. Cartola, mas assim, se tu tem que conseguir traçar para tu conseguir dizer se aquilo é emo ou não, ou se tem influência emo, tu tem que conseguir traçar alguma coisa que ligue aquilo de alguma maneira ao hardcore, que é por Uhum. isso que tu pega o Jimmy Eat World, que é uma banda, vários álbuns dos caras é uma banda pop, né, se pegar o Bleed American, ele é pop, tipo assim, em termos de peso, é tipo Bon Jovi, assim, sabe, é o rock que qualquer um consegue ouvir, é gostosinho. Pega o Ataris, por exemplo, que era pop punk, mas era pop demais, assim. Mas por que que esses caras, os emos, gostavam disso? Por que que se entendia essas bandas como emo? Porque tu ligava eles ao hardcore, tu ligava eles a uma cena. Até o próprio lance da Fresno é muito dispu na época, quando antes de ter esse papo do emo mainstream, vários caras falavam: "Cala louco, Fresno não é emo, Fresno é não sei o quê", dentro da cena do emo. Mas é que, querendo ou não, a gente consegue ser rastreado também até o hardcore. Existem raízes hardcore da gente, embora a gente nunca tenha feito o hardcore, mas a cena que a gente fazia show, tinha lá um cartaz lá, Moqueca de Rato, Garage Fãs, Fresno, tipo assim, era essa a nossa cena, então a gente vem desse lugar. Então, assim, existe uma ligação ao emo. Agora, todas as músicas que eu faço na vida são emo? Claro que não. Mas, assim, a gente veio dessa cena, sem sombra de dúvida. Cara, tu já pode dizer que existe uma assinatura Brazilian Emo? Será, mano? Eu acho que o emo é muito importado no Brasil, né? Ele é muito, pelo menos assim, pra o que a gente tentava fazer, era muito importado. E mais do que tentar fazer, a gente não sabia nem por onde começar a fazer. Então, se tu pegar os álbuns emos do Brasil da virada do século ali, do começo dos anos 2000,
eles eram gravados em estúdios pertencentes a metaleiros, né? Então os timbres era qualquer coisa. Não é tipo, existe aquilo porque os caras pensaram naquilo. Não, era tipo, é rock, né? Então liga este Marshall aqui. Então, assim, não existia, porque não é um lance do brasileiro, né? O que existe, talvez, que ligue, que tem essa coisa do Brazilian Emo, seja justamente uma sonoridade afetada pela limitação tecnológica, hã, de informação e de grana que se tinha. Então, assim, por esse lado, existe total um Brazilian Emo, né, que é tipo as bandas gravando do jeito que dava, gravações terríveis, porque se tu pegar uma gravação terrível, como por exemplo, o primeiro disco do Mineral, ele é terrível, mas ele foi gravado numa fita de 2 polegadas. Então, assim, ele é terrível de uma maneira muito foda, que hoje tem muito valor e que envelhece muito bem. Tu ouve uma fitona, porque quando é uma fita, tem o chiado da fita, tem o barulho do estúdio, tem uma banda tocando de verdade, é um som que se tu aumenta, ele fica alto, ele não fica desagradável, né? E, sei lá, pegar o quarto dos livros, o primeiro álbum da Fresno, ele é o lo-fi do digital, assim, ele é a guitarra gravada com um simulador de amplificador, a bateria gravada com um replacer de simulação de bateria. Então, assim, não é aquela coisa que é tosca, porém linda. É um lance de uma limitação econômica que se tinha, né? E na época gravar num quarto era surreal, e o disco foi gravado num quarto, e era surreal, assim, não é? Hoje tu faz um disco da Billie Eilish, tu faz no quarto. Hoje tu faz tu pega todas essas bandas de djent aí, a bateria sequenciada no quartinho do cara lá, ele sequencia a bateria, grava as guitarras, tudo sem fazer um barulho, com a avó dormindo no quarto de cima, assim. Mas na época isso não era. Então, assim, eu não existe o Brazilian Emo sem dúvida, inclusive na geração que estourou, o emo que estourou no Brasil, ele teve um negócio super, assim, que talvez não estava rolando lá fora, assim, né, porque ele era mais amplo e mais livre e mais tudo, né, ele era mais rock no sentido de ser mais generalista, assim, porque não era muito fiel a uma cena ou a um conjunto de regrinhas estilísticas, assim. Se tu pegar, sei lá, a discografia do NX, a discografia do Fresno, ou a discografia do Glória, assim, sempre teve um lance, por exemplo, Glória teve uma fase que os caras estavam super influenciados por Sepultura, e tipo assim, quando inclusive o Eloy foi da banda, então, assim, então existe uma parada ali rolando. E se tu pegar aí dentro de uma cena mais independente, assim, tem muita banda que era muito, o próprio Reitinho, eles entraram, o Reitinho, o auge pra mim do Reitinho foi quando eles entraram numa coletânea que se chama Emo Diaries. É um selo minúsculo nos Estados Unidos, chama Deep Elm, e eles tinham coletâneas, assim, há 20 anos atrás, que foram oito edições da coletânea Emo Diaries, que eram bandas do mundo inteiro, desconhecidíssimas, que mandava as músicas lá e os caras gostavam e botavam na coleção. Aí quando saiu a música Danger Drive do Reitinho nessa coletânea, eu falei, caralho, o Brasil ganhou essa Copa aí. Porque, de fato, o Reitinho, por ser essa banda Guitar, eles já tinham uma preocupação, eles eram mais adultos que a gente, menos adolescentes, eles já tinham até uma noção de que som de guitarra tirar, né? Uma coisa que para nós, assim, eu fui lembrar de como eu regulava o amplificador, eu não consigo me lembrar de que eu usava de regulagem no meu amplificador nos 50 primeiros shows. Talvez, eu acho que eu só ligava e falava, hoje tá bom. Mas eu não me lembro de timbrar uma coisa, assim, eu não me lembro de, o grave eu ponho assim, o agudo, espera aí, tim, din, din, está bom. Eu acho que eu meio que só ligava. Então, isso é super brasileiro, né, de Liga e não ter bota no máximo e é nóis. de não ter noção da vida, né. Lá em Porto Alegre, os shows, uma época a cena se concentrou numa casa que se chama Os Tapuias, que era meio que um terreiro, saca? Era meio que um terreiro, assim, barra escola de samba nas horas vagas, mas tinha realmente um urubu empalhado do lado da bateria, e ninguém podia encostar nesse urubu, o batera tocava sentado no engradado de cerveja, entrava uns punk, entrava por baixo, assim, invadia, ficava cheirando cola no e, assim, isso é Brasil pra caralho, né. Com certeza tinha um vira-lata caramelo em algum lugar desse bar, dava briga, dava briga, assim, isso é Brasil pra caralho, né, porque, eh então
tinha isso, assim, como é que pode, né, o bagulho ter sido tão grande, ou até o próprio punk rock aí de uma maneira mais ampla ter sido tão grande que tinha show de banda punk lá em Sapucaia. Né, Bastante. que, pô, a cena punk no Rio Grande do Sul era bizarro, né, principalmente esse punk ramoneiro, assim, era surreal a quantidade de punk Só Sapucaia. que saía do bueiro, assim, vai ter show do Los Vatos, vai ter show dos Thompsons, vai ter show do Júlio Igrejas, vai ter show a galera Vai ter show do Replicantes. porra, aí não se fala. É, porque tem uma história, né, tem uma tradição ali. Isso é muito louco. Aproveitando já essa linha do Brazilian Emo, tu consegue ver alguns nomes se destacando aqui no Brasil? Cara, eu não acho que não é necessariamente dentro do emo, assim, eu não tô procurando também coisas dentro do emo, mas que tá se destacando e na verdade já é super grande, né, mas tu pega a galera do Terno Rei, eu acompanho há uns 2 ou 3 discos, mas eles conseguiram ter um sucesso bom aí com o Violeta. É um disco que se saísse em 2002 pareceria da época, sabe. E eu acho que hoje, uma galera que é mais nova, eles são um pouco mais novos que a gente, eles já vêm com outro chip, né, um chip que tem mais informação, acho que a seu dispor, assim, e que vira mais nerd nas coisas e é mais efetivo, assim. Então tu vai ver todos os discos dos caras, todos eles sempre já tinham um som, já tinham uma preocupação, assim, com o timbre: "Ó, meu timbre é isso aqui, cara". Então, assim, o Terno Rei é super isso, o Raça também, que faz parte dessa mesma cena aí. Hã, cara, tem coisas. E tem um mano que eu produzi já algumas coisas dele, que eu acho que é muito legal de falar, porque ele condensa muito do que pra mim é o emo, que é o Dom Pedro. Dom Pedro, ele pertencia a uma banda chamada Porc's Cutlet, que lá em Porto Alegre, em algum momento, era tipo um Ratos de Porão, tá ligado? Só que para o lado emo da coisa, assim, mas era muito extremo, porém tinha uma melancolia. E quando o Porc's Cutlet acabou, eles tinham uma sonoridade emona clássica, assim, pesado para o lado Deftones, e poucas pessoas seguiam, mas em Porto Alegre eles chegaram a ser um pequeno fenômeno, assim, de vender 300 ingressos, lotar uma casa tipo garagem, tipo Jekyll, e todo mundo acompanhava. Eles foram para os Estados Unidos, eles assinaram com gravadora, eles tinham o mesmo empresário do Linkin Park e gravaram com os produtores fora e pum, e acabou. E tipo, e o Pedro hoje faz vinho, tá ligado? Tem uma barba até o umbigo e faz vinho, e eu produzi, assim, ajudei a produzir 2 EPs dele, e é um cara que é muito massa de ouvir, porque traz realmente essa coisa aí, para quem curtia o próprio Dashboard, mas também para quem curte coisas mais atuais, tipo o Sufjan Stevens ou o Bon Iver, né, que foi o Bon Iver foi um cara que virou pai para muito emo, assim, porque viu naquela sonoridade uma coisa que tinha a ver, mas que não era necessariamente emo, né, mas se tu for rastrear também, em algum momento ele teve uma banda de HC, não tenho dúvida. E tipo não, eu acho que teve sim, só pode. Porque tem a ver, é um tipo de simplicidade, que não é qualquer simplicidade, é um tipo de simplicidade, um tipo de guiar a emoção. E, enfim, eu acho que tem coisas aí, cara, tem coisas e tem Gordura Trans, que eu não sei se são do Rio de Janeiro, mas são bandas, assim, que são bem alternativas, eu não consigo talvez imaginar essas bandas tocando na Rádio Mix, hoje em dia, assim, porque é um outro mundo. Mas ao mesmo tempo eu vejo os nichos também sendo maiores hoje, né, às vezes tudo bem tu ser um artista de nichos, tu vai lá e vende 300 ingressos no Z, vende camiseta e tu consegue rodar, isso já te consegue até te oferecer uma vida digna, assim. Então, eu acho que não existe também aquela coisa de: "Ah, tem que explodir, tem que virar o Los Hermanos do Ana Júlia", sabe, que existia talvez na nossa época, assim. Cara, e dentro dos músicos internacionais, tu vê alguma coisa se destacando? Cara, aí tem umas coisas, eu vou até olhar meus recentes aqui, porque eu andei ouvindo umas coisas que eu gosto, mas assim, ó, cara, eu vou dizer, os discos que fizeram minha vida aí esse ano são discos de de Minas, cara, que tem que para mim oferecem boa parte do que eu me sinto órfão, assim, né, se tu for ouvir a Phoebe Bridgers, foi indicada ao Grammy agora,
Aí, puta, por que que eu gosto disso? Aí tu vai lá ver, ah, não, ela tinha uma banda com Conor Oberst, que tinha uma banda chamada Bright Eyes, e tinha uma outra banda chamada Desaparecidos, que era uma banda emo para um caralho, que era daquela cena que eu curto muito, que é a cena desse emo meio indie, sabe, que é a cena que tem Cursive, é a cena que gerou essas bandas que são extremas, mas não é pesado pro lado hardcore, nem pro lado metal, assim, mas é extremo. Tu vai ver um disco do Cursive antigo, o cara tá gritando o tempo inteiro. E ela tinha uma banda com Conor, que é um cara dessa pegada, assim. Aí também tem a Julian Baker, lançou disco agora. Tem. Porra, lá fora tem muito bagulho. E dentro das coisas mais pesadas, assim, eu acompanho. Cara, eu gosto de tudo, cara. Tem um mano que eu conheci no Instagram que chama Scary Pool Party. Ele ficou mais conhecido porque ele foi vice-campeão do American Idol, tá? Mas ele é um compositor absurdo, ele toca violão de um jeito que ninguém no mundo toca, e ele é total de uma cena, eu não sei muito da história dele, mas pelo som que ele faz, assim, tem emo ali, tem Deftones ali, tem coisas ali, e eu participei de uma música do disco dele, ele é da Califórnia. Pô, tem várias bandas, tem uma banda da Inglaterra que chama Loaf também, Loaf, Loate, né, que se escreve, que é isso também, é hardcore e tem a ver com emo, já é diverso, tá ligado? Um vocalista negão gritando para um caralho. É tipo extremo, assim, muito lindo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, tem bagulhos acontecendo, assim, que são diferentes, tá ligado? E que são encorajadores. Tu vai ver, pô, lá fora tem muita coisa, mas aqui também tem coisa insana surgindo, assim, eu acho interessante que se fique muito de olho. Cara, eu. Agora é a pergunta de fã maluco mesmo, tá? Eu e o produtor do programa, o Matheus Graminha, a gente tem uma teoria, tá? Que é que a discografia do Fresno é dividida em duas fases, tá? A de cores e a espacial. E que a Sua Alegria Foi Cancelada é uma intersecção entre os dois conceitos. Porque tem uma cor presente, essa cor não tem nome, ela é um código, e o que Aham. torna ainda mais desconexa com o restante. A gente pode dizer que ela é tipo o conto do HP Lovecraft, a cor que caiu do espaço, ou a gente tá viajando? Não faz Com ou faz algum certeza. sentido? Com certeza vocês estão viajando muito, mas eu escrevo sobre o que mais está me afetando na época, e eu diria que tem 3 fases, porque ou quarto, porque, assim, tem essa fase que é a gente emo sem vergonha nenhuma da vida. Eu revisitei isso agora na Twitch, regravando músicas dos 2 primeiros discos, né, eu regravei lá Teu Semblante, regravei Evaporar, e eu percebendo assim: "Caralho, na época a gente usava os timbres errados e achava que estava fazendo hardcore, mas tu pega uma música tipo Velha História, do nosso segundo disco, que toca ela com timbres de emo, com a guitarra meio limpa, meio suja, bateria com a puta de uma sala, vira um emo quase real emo, assim. E na época não ficava óbvio, porque a gente tinha uma cabeça ainda meio hardcore, que tem timbre de metaleiro, tudo errado. E aí, então, assim, teve essa fase, aí teve essa fase quando a gente se percebeu enquanto banda de rock, percebeu que podia ser muito mais amplo, percebeu que a gente podia fazer um estádio inteiro pular, que foi também o momento que tinha o Tavares na banda, que é um cara que não veio do emo, não veio do hardcore, ele é um cara de outro bagulho, mas que quando conheceu Amberlin, conheceu Emery, falou assim, cara, é isso que eu amo. Mas que não era da cena na época. Mas esse momento que teve ele na banda foi o momento da Fresno dos estádios, assim. Então a gente fazia músicas meio que pensando num puta show grandioso, né? E aí a fase espacial, que foi quando o Tavares saiu. Que aí eu falei, o mundo tá tão horrível que eu preciso pensar em coisas de outros mundos, porque se eu pensar nesse aqui eu vou me matar. E aí, e aí foi essa fase espacial, que é o infinito, Maré Viva e Sinfonia de Tudo Que Há. E aí agora tem essa terceira fase, que é quando eu parei de ter vergonha de ser triste, eu parei de ter vergonha de assumir que eu tô melancólico ou triste, que eu tô tendo pensamentos horríveis, e eu passei a voltar a falar sobre esses pensamentos horríveis que visitam minha cabeça nas músicas sem vergonha, porque eu comecei a me ver como um adulto, um cara que tem filho em casa, um cara que não tem mais muito que provar pra mim, assim, né? Para os outros talvez tenha, mas assim, aí eu me percebi mais livre de novo, né, com uma liberdade que eu só conseguia ter inventando um projeto solo para ter esta liberdade. E como eu não quero mais fazer isso, aí surgem umas músicas tipo Sua Alegria Foi Cancelada, tipo A Rocha Mais Triste do Mundo, ou ao mesmo tempo tipo Cada Acidente, que é uma balada pop do The Weeknd cantada pela Fresno. E então, assim, aí essa é outra fase, que eu acho que é a fase que a gente tá agora, assim, que é tipo, mano, pode se esperar tudo. "Ah, vamos fazer um cover de Eva",
porque a música é linda e ponto final. Vamos, vamos fazer uma faixa industrial com o maluco do Fever, vamos, tipo assim, sabe? Pode tudo, assim. E o que eu faço, eu gosto, né? Eu gosto. Então, assim, e no caso, tudo que sai com o nome Fresno, a banda inteira está completamente de acordo e gosta daquilo, assim, e aprova aquilo, no caso. São coisas que a gente decide juntos, às vezes se centraliza muito em mim, por eu ser talvez a cabeça criativa para o lado de fazer uma composição, mas decisões estratégicas, vamos chamar isso de quarentena, essas coisas são tudo coisas da banda, e às vezes até eu tá tão com a cabeça no lado de produzir músicas que eu não tenho a noção, às vezes, de carreira, assim, que às vezes o Guerra vai lá e fala: "Man, isso aí tem que ser diferente, man, tem que fazer isso", as ideias às vezes acabam vindo de outras cabeças da banda, assim. Então, eu acho que hoje a fase é assim: "Ó, espere qualquer coisa, porque vai vir qualquer coisa". Ainda sobre álbuns da Fresno, tá? Eu tenho um carinho muito grande pelo Revanche, tá? Ele mostra o Hum. som da Fresno agressivo, pronto, maduro, totalmente consciente do que ele estava querendo fazer, assim. A gente sabe que existe um monte de história de backstage, um monte de rumor, mas ele é um disco cru e ao mesmo Tu tempo acha? bem emo. Eu acho ele bem. Mas essa revanche é contra quem? Sistema, sociedade, A gente estava tristeza, Bonadio. resumindo muito assim, a gente estava bravo com o Bonadio, a gente estava bravo com o jornalista, a gente estava bravo com os fãs, a gente estava bravo com a gente estava bravo com a família, a gente estava bravo com as namoradas, estava brabo, entendeu? E brabeza é fuel, né? É combustível para se fazer um rock, assim. Ao mesmo tempo, a gente estava bravo numa posição em que a gente não tinha do que reclamar, né? O cara é capa da Rolling Stone, turnê para um caralho. Então a gente se sentia até mal de reclamar e ao mesmo tempo, assim, então, assim, a raiz desse disco, vamos lá, o cerne dele, o que guia ele, é Revanche, é A Minha História Não Acaba Aqui, é uma outra música, tipo, mais bonitinha, tipo, Deixa o Tempo, Eu Sei, mas no fundo ele é um disco brabo. E aí, obviamente, ele foi um pouco deformado, porque quando a gente entregou esse disco Putaço, que ao mesmo tempo tinha Diga Parte 1, ao mesmo tempo ele tinha Vida, que foi sair lá só no infinito, ao mesmo tempo, ele era brabo e a gente, assim: "Ah, a gente vai tocar no Rock in Rio", óbvio, né, então vamos fazer músicas que sejam Rock in Rio. Eu preciso, você também. Essa música pra mim, hoje eu acho ela um pouquinho cringe, assim, mas no fundo ela tá certa. E porque no contexto da época era isso, eu fiquei assim: "Ó, é o Radio Gaga", tá ligado? E aí eu me lembro que ele foi um pouco deformado no final do processo, porque a gravadora achou assim: "Ah, legal esse repertório, mas a gente precisa de mais umas aí, porque não tá muito bom esses singles aí". Mas aí na pressão de entregar singles, a gente entregou Porto Alegre, que é uma puta de uma música, talvez a mais inesquecível do Revanche, saca? A gente entregou Eu Sei, que era uma música que não existia, aí eu fiz: "Ah, vamos fazer uma música bonita aqui, foda-se". Então assim, sob pressão também se faz coisas do caralho, entendeu? E que tirou o peso de músicas que a gente achava que fosse single, tipo Esteja Aqui, que pra mim é uma faixa esquecível do disco, que na nossa cabeça na época, isso aqui vai ser o hit. E tipo, não é. Caralho, eu gosto muito de Esteja Aqui. Tipo, Eu também. é a música do meu relacionamento com a minha namorada de Eu também. 13 anos. Eu acho ela muito bem Tipo, eu acho ela muito bem realizada, assim. Mas a nossa época de que ela ia ser um hit, é meio não sei. Talvez fosse, né. Não tem como saber também, tudo é contexto, cara, tudo é contexto. A música errada na hora certa, a música certa na hora errada, e não tem como saber. cara, tu já se confessou várias vezes atraído por espaço, ciências e afins. O Uhum. que tu procura nesse espaço? Uma resposta pra você? O silêncio absoluto do espaço fala. O que o silêncio absoluto do espaço fala sobre Lucas Silveira? Ah, mano, eu não sei, mas é que eu tive uma criação católica, eu ia na igreja por obrigação, mas eu meio que curtia, assim, gostava. Ainda não, e por ser católico era uma religião super distante da minha vida, né, tu via lá: "Ah, Jesus", não sei o quê, não era como às vezes umas religiões mais modernas ainda dentro do cristianismo são, que tipo, meu, filosofa, sabe, que às vezes fala em dimensões mais humanas e sobre o que que a gente tem que fazer. Então no catolicismo da nossa igreja que tinha lá, puta, o mais próximo que tinha isso era talvez um dia um padre que fosse um pouquinho mais jovem, desse um sermão que se identificasse um pouquinho com o que a gente vivia, mas era um bagulho muito distante, muito abstrato, que eu ia porque minha mãe levava e para almoçar fora no domingo tinha que ir na missa às 11 da manhã. E aí, cara, então assim, eu tive essa criação católica sem nunca questionar, e aí eu basicamente era um católico não praticante. Quando eu saí de casa, tipo,
nunca mais fui atrás, assim, mas ainda me via assim: "Não, sou católico, sou católico". E aí, em algum momento, quando eu comecei a questionar isso mais, eu percebi: "Cara, esse pau, não sou mais". E aí eu comecei a, talvez impulsionado pelas coisas que eu vinha lendo, ou fui lendo porque eu fui percebendo que eu não tinha mais essa religião em mim. Eu fui então, assim, a minha história com essa coisa do espaço, que não é exatamente isso, mas, assim, essa minha história dessas coisas mais viajantes, filosóficas e às vezes até cosmologia, cosmogonia, né, que é estudar a origem da vida e das coisas, isso passou às vezes a suprir o que religião para mim nunca supriu, né, que é pensar fora de mim, pensar em coisas mais amplas, coisas às vezes que o nosso cérebro quase não consegue entender, que para muitas pessoas a religião é isso, aquelas coisas que eu não entendo, ou aquelas coisas que não explica, né. Então eu comecei a buscar muitas explicações e várias são lindas, e são poéticas, são inspiradoras, e eu comecei a falar disso nas músicas, mas então, assim, essa parada é muito ligada à minha desviada pro demônio, não tô brincando, a minha desviada pro ateísmo, assim, né, cara, que é o que hoje eu sou praticante. Né, eu nem falo muito sobre isso, porque mesmo o ateísmo acaba às vezes sendo uma religião, acaba às vezes tendo dogma, então assim: então eu não posso rezar", tipo assim, não cara, então tipo assim, entendeu? Vira uma cagação de regra igual uma religião, então eu nem falo muito sobre: eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou deísta, eu sou isso, eu sou aquilo", porque eu me considero super espiritualizado ao mesmo tempo, eu entendo a oração, eu entendo até como, por conversar com amigos que são de igreja e que são cristãos ou de outras religiões, de entender o valor daquilo, entender o poder daquilo e de às vezes até pensar assim: "Cara, se pá, isso aqui então assim, e tem várias coisas que eu acredito que já não cabem dentro de um ateísmo, né, mas assim, eu sou um cara muito curioso, e essa curiosidade me levou a ler bastante, me levou a pesquisar, e essas pesquisas, essas leituras me levaram a me inspirar muito e resolver coisas internas comigo, assim. Hoje a minha religião nova é fazedor de terapia, que eu faço terapia já faz 1 ano e meio e tem sido a minha religião praticante, assim, que eu acho que tem cumprido o que era para a religião suprir nas pessoas e que na maioria dos casos não supre. Não estou dizendo que tá tudo errado e que quem tem religião não, mas assim, Hã, a religião em que eu fui criado, ela era muito baseada em se sentir culpado e você é um bosta, peça desculpa para este ser que basicamente não se importa contigo, porque senão não se fuderia tanto, né, seria tão simples. Então assim, hã, eu aí eu fui meio que me desviando disso, mas sem nunca parar para me colocar um rótulo em mim, sacou? Então nada impede que eu vire crente amanhã, talvez eu vire. Inclusive os crentes adoram Fresno, tá ligado? Os vários caras falam: "Lucas", amigos meus são super crentes, falam: "Cara, essa sua música aqui, tu não percebeu que você estava falando de Deus?" Eu: "Cara, eu que fiz, eu não estava, mas se pra ti isso é", o cara: "Isso é Deus falando através de ti, Lucas. Vem pra nossa igreja". Não, rola muito isso. Já tocou em vários eventos, eu não tenho a gente já tocou em eventos que não tocou em culto, mas, assim, já tocou em eventos que são organizados, nada. Isso é influência do Amberley. O Wembley, por exemplo, o Stephen é o cara mais inteligente que eu já conheci, um dos caras mais gente fina que eu já conheci, e ele é pastor, então assim, opa, então existe uma diferença entre uma religião e outra, sabe, não é tudo não é o Edir Macedo, o que a gente tem aqui é obviamente com as exceções, mas que eu digo assim, o que se entende por esses pastores, essa galera de, tipo assim, esse rolê Edir Macedo, essas paradas, é a escória da escória, é o bagulho de quem essa galera mais tem vergonha e inclusive deveria lutar de maneira até mais incisiva, assim. Então, hã, mas eu me considero ao mesmo tempo espiritualizado, então tem várias coisas que eu pratico e que eu acredito que já nem fecha junto no pacotão do estereótipo do ateu, né. Eu acho essa palavra meio, tipo assim, eu tô aberto aí, tô curioso sempre, é isso. Então, para finalizar, a última pergunta, voltando, né, como curioso, desbravador e inquieto, né, existem sempre novos desafios. O que tu vislumbra pro emo daqui a 10 anos? Caralho, que porra de pergunta é essa? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 ano. Eu sempre soube o que ia acontecer daqui a 1 ano, mas hoje em dia eu não tenho sabido, especialmente enquanto brasileiro. Mas, cara, marcou muito para muitas pessoas, e eu acho que o que está acontecendo hoje também vai marcar muitas pessoas, e não é uma palavra que eu imagino que vai sumir
do vocabulário das pessoas em 10 anos, inclusive talvez o revival que tanto falam, talvez de fato aconteça, e talvez a gente esteja nele, ou talvez a gente não esteja nele, ou talvez seja uma coisa completamente diferente, mas o que eu posso prever para mim é que eu imagino que a Fresno vai estar tocando ainda, a gente vai estar uns 5 discos na frente, o que esse som vai ser eu não faço a menor ideia, mas eu não consigo fazer outra coisa, né, para mim produzir música aqui no meu estúdio e levar essas músicas e ver o que as pessoas acharam disso e ter essa conversa tão profunda com pessoas que eu nunca vi na vida, que é o fã, assim, em geral, é uma parada que me move muito, assim, é lançar e ver o que acontece, lançar e ver o que acontece, e se guiar por isso ou se não guiar por isso, e os amigos que a gente faz no rolê, né, mano, a galera de banda, assim, tudo que eu tenho é ligado de alguma maneira ao bagulho de banda. A minha mulher eu conheci porque um dia ela nos entrevistou num bagulho da rede da Mix TV. Aí agora a gente tem uma filha e, pô, a minha filha vive numa casa que tá tocando música e quando vê ela já canta os negócios afinado para um caralho. Eu falo, caralho, tô criando um monstro aqui na minha casa. Então assim, tudo, né, absolutamente tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje, não só o material, tudo é ligado à música que eu faço. Então, assim, hã, eu não consigo ver isso muito diferente. Eu espero estar muito feliz, saudável e produzindo coisas e estando por trás e pela frente de coisas importantes na música, assim, pelo menos pra mim, né. Para os outros, tomara, mas também não importa muito, só tá bem. E num país que não é governado por paga-pau de ditador, vai ser ótimo também, tá. É muito importante, eu acho que não vai durar tanto isso, mas os problemas trazidos por isso vão durar. Vão adorar. Então acho que é isso. Eu só tenho a agradecer É por tudo que tu fez e por tudo que tu faz. obrigado, mano. Foi animal esse papo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para final, né? Se tu quiser dizer onde te buscam, onde te encontram, não precisa, porque todo mundo sabe onde te encontrar. Todo mundo no podcast de emo e não me segue, eu devo ter sido pessoalmente um pau no cu contigo, e isso é possível, né, porque ninguém consegue ser legal o tempo inteiro. Ou talvez tu seja uma pessoa tão nova que já ouve emo por outros motivos, ou tão velho que não pegou isso, mas assim, então segue lá o Lucas Fresno, cara, eu tô produzindo vários negócios, tô até no TikTok, mano, fazendo karaokê lá com a galera, aí Ouvi. atualmente, nessa época agora, a Fresno tem um canal na Twitch, que é Fresno Rock, onde eu produzo coisa ao vivo. A gente fez agora uma série regravando coisas da Fresno, mas às vezes vamos fazer agora um trap, vamos fazer um pagode, vamos fazer assim, eu fico produzindo ao vivo, mas também a gente joga jogo, o Mário joga LOL, joga Valorant, o Guerra, enfim, todos nós entramos, todos nós fazemos coisas, e o Vavo é narrador de basquete, né, mano, tipo assim, as paradas muito surreal. Então assim, tem Tipo, coisas o muito loucas. Vavo conhece o Gabriel Bá do nada, aí o Gabriel Bá, claro, o Gabriel Bá gigantesco nos quadrinhos, aí tá, chama o Gerard Way aí, ele Mas o manda pai é o mensagem. cara do basquete, porque ele conhece o É, Vavo por causa do basquete. Inclusive, ele falou: tem um amigo meu lá do basquete que faz uns quadrinhos. Tu é amigo do Umbrella Academy, então tu conhece o cara que é amigo do Gerard Way. Inclusive, aquele salve do Gerard Way na Quarentemo 2, quem fez a ponte foi o Bá. Eu falei, Bá, eu nunca peço isso pra ti, nunca pediria, mas ó, a gente tá fazendo um bagulho aqui pra juntar uma grana. Chama o Gerard lá pra ele mandar um bagulho. Quando ele mandou, eu quase infartei, né, mano? Mas é isso aí, cara, mano. eu quase entrevistei o Gerard Way, tipo assim, por milímetros, e eu perdi o cara na CCXP lá que rolou, e depois nunca mais peguei o cara. Agora ele vai voltar com a banda aí, vai ter um show do My Chemical Romance lá de E pra eu entrar num show desses, pra conseguir entrevistar um cara desse aí, vai ser um caos. mas eu espero que Fresno abra se esse show acontecer, tá? Vai ser a missa emo do século. Mas Meu Deus do céu. então é isso, bicho. Então é isso, cara. Obrigado mesmo. Muito Valeu, velho. obrigado. Tá bom? É nóis. Valeuzão aí. Valeu, Até. mano. Tu que fecha aí, né? Falou, galera! Fecha.